O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir ao povoados e ao campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quinta-feira de Corpus Christi, eis uma das grandes solenidades que temos dentro do nosso calendário litúrgico. E essa festa nada mais é do que um grande prolongamento da Quinta-feira Santa que celebrávamos há 2 meses atrás. Se naquela Quinta-feira Santa nos colocávamos na última ceia, diante daquela mesa com Jesus e os seus 12 apóstolos, na véspera da sua paixão e morte, eis que nós estamos aqui, como igreja paroquial, em torno da mesa do altar, para mais uma vez renovarmos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nas espécies consagradas do pão e do vinho. Que beleza para nós, cristãos católicos, olharmos esse mistério de amor, esse mistério de fé, que envolve o nosso coração e nos dá uma grande alegria de termos essa fé cristã católica, de percebermos que estamos celebrando o memorial da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que nós nos colocamos diante da mesa do altar. É por isso que ela está no centro da liturgia. E os sacerdotes, ao entrar ou a sair do presbitério, beijam aquela mesma mesa. Em missas solenes como essa de hoje, incensamos aquela mesa, porque para nós não apenas é uma mesa, trata-se do Calvário que está ali naquela mesa. Porque mais uma vez, daqui a pouco, o sacrifício de Jesus vai ser ali renovado. O pão e o vinho
vinho serão mudados em suas substâncias. É o grande milagre da transubstanciação que nós presenciamos todas as missas que nós participamos. Vários padres da igreja exclamaram isso na antiguidade, dizendo: meu Deus obedece à voz de um mísero sacerdote pecador que invoca o Espírito Santo sobre aquele pão e aquele vinho, para que não mais sejam pão e vinho. A substância é modificada, os acidentes permanecem. Nós recebemos pão e vinho, sentimos gosto de pão e vinho, os acidentes permanecem, mas a substância, aquilo que é da essência da Eucaristia, ali realmente ocorre uma transformação total, uma transformação plena. Não é mais pão, não é mais vinho, agora é Jesus que está ali. Isso deve realmente encher o nosso coração de alegria e deve também nos levar a uma séria reflexão. A Santa Missa que nós participamos, ou mesmo a fila da comunhão que nós entramos, para receber em nossos impuros lábios o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como que nós nos apresentamos diante de tão grande hóspede da nossa vida e do nosso coração? Sim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a cada missa que nós participamos, não podemos ser meros legalistas. Eu tenho que ir na missa todo domingo e todas as festas, como prescreve lá no 3º mandamento da lei de Deus, né? Guardar domingos e festas. Então eu tenho que estar lá, eu vou estar lá e pronto, e acabou. Cuidado para não ficarmos na regra simplesmente pela regra, senão seremos depois como os fariseus, os saduceus, aqueles doutores da lei que estavam tão legalistas, tão rigoristas na observação da lei de Deus, que não sabiam se estavam agradando a Deus ou agradando a si mesmos na observância de tais regras. Para nós, então, quando viemos à missa, devemos realmente vir com muito amor no coração. Eu vou encontrar o meu Deus, eu vou encontrar o meu Senhor, eu vou comungar o meu Senhor. E comungar o meu Senhor é saber que esse Deus que me ama tanto se faz comida, para que entre na minha boca, para que eu possa triturá-lo com os meus dentes, para que eu possa realmente recebê-lo como alimento da minha alma. E assim como o nosso organismo precisa do café da manhã, do almoço, do jantar, para se manter vivo, a nossa alma também precisa se alimentar da presença de Jesus. Já falei isso aqui em outras ocasiões, volto a repetir. Se nós católicos soubéssemos de fato a importância de Jesus na Eucaristia, nós não iríamos na missa somente aos domingos, nós iríamos todos os dias. Mas nós somos às vezes acomodados. Não, só vou no domingo e olhe lá. Ou só vou uma vez no ano pela Páscoa, ou só uma vez no ano em Corpus Christi, ou só uma vez no ano lá no meu aniversário, e está muito bom. Afinal de contas eu não sou beato, eu não sou beata. A gente ouve de vez em quando uma asneira dessa por aí. Desculpe, então você não sabe ainda amar a Jesus de todo o coração. Para nós cristãos católicos, a quinta-feira é o segundo dia mais importante da semana. O domingo ninguém discute, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, lembramos da Páscoa de Jesus. Mas a quinta-feira, toda quinta-feira é um dia eucarístico. E quantas igrejas, como a nossa também, graças a Deus, nas quintas-feiras nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque nós aprendemos a contemplar Jesus, para depois recebê-lo, e consequentemente mostrá-lo para os nossos irmãos que estão aí fora.
esperando que nós, com a nossa vida e com o nosso testemunho, manifestemos a presença de Jesus para eles. Mas se eu não contemplo esse Jesus, se eu não venho na quinta-feira pelo menos para fazer a minha adoração ao Santíssimo, se a capela do Santíssimo fica lá abandonada e eu quase não vou lá, ou mesmo se na minha genuflexão, quando eu dobro meu joelho direito até o chão diante de Jesus, é um gesto de amor ou é um gesto mecânico que às vezes ainda faço muito mal? Mesmo na hora da missa, quando nós nos ajoelhamos na hora da consagração, às vezes tem gente que não se ajoelha. Eu vou sujar a minha calça, eu vou sujar minha bermuda, eu vou machucar meu joelhinho, vou sujar de poeira o meu joelhinho tão lindinho que não pode pegar poeirinha. E aí a pessoa fica de pé, não se dobra de jeito nenhum, não é? Não se dobra. E ali deve dobrar não apenas o joelho, mas também o nosso coração, dobrarmos a nossa alma diante da majestade do Senhor e Salvador. Como está a nossa fé e a nossa pertença a Jesus sacramentado? O mundo tem fome de Deus, não negamos isso. O mundo sempre teve fome de Deus. Nós, cristãos católicos, devemos ter essa mesma fome. Quis a divina providência que o evangelho dessa missa de Corpus Christi, desse ano de 2016, fosse de Lucas capítulo 9, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Texto particularmente igual ao capítulo 6 de São João. Jesus, ele consegue multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixes para aquela imensa multidão de 5.000 pessoas, e dá graças a Deus por aqueles poucos alimentos, e reparte aqueles poucos alimentos, e começa a distribuir, e ainda sobram 12 cestos, com apenas aqueles 5 pães e 2 peixes. O milagre da partilha acontece. Ali nós vemos uma grande prefiguração de Jesus sacramentado. A mesma hóstia consagrada que eu recebo é a mesma hóstia consagrada que aquele meu irmão está recebendo também naquela fila, e aquele outro naquela outra fila, e aquele outro naquela outra fila. Jesus se multiplica para todos nós. Como nos dizia Santo Tomás na sequência de Corpus Christi, 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele. Jesus, ele se multiplica para que nós aprendamos a viver a unidade, a comunhão, para que nós aprendamos a dar de comer também a quem bate a nossa porta. O Papa Francisco disse há pouco na homilia de Corpus Christi lá em Roma sobre essa importância. Corpus Christi celebrado na igreja é litúrgico, é eficaz, mas ainda é pouco. O pão que nós recebemos aqui deve fazer com que nós possamos dar o pão da nossa disponibilidade, da nossa ajuda aos irmãos que estão aí fora, esperando a nossa solidariedade, esperando a nossa ajuda. Se eu comungo Jesus aqui na igreja, é para que eu possa realmente testemunhá-lo lá fora. Então, meu irmão e minha irmã, como nós estamos comungando? Como nós estamos comungando? Eu me lembro no dia da primeira comunhão, da turma do catecumenato, eu falava com eles: olha, como vocês estão vindo para a igreja para receber Jesus a partir de hoje, hein? Nada de decotes, shortinhos curtinhos, sainhas curtinhas. Entra na igreja às vezes com uma roupa inadequada, vai receber Jesus às vezes com um vestuário que não é adequado para o ambiente. Olha como está o coração. Se eu preciso me confessar, vou me confessar primeiro, receber o Senhor Jesus em estado de graça, realmente saber aquilo que o apóstolo Paulo nos fala: comer o corpo do Senhor deve ser comer a vida, não comer a condenação.
então nos preparemos bem para receber o sacramento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Como está a nossa fé católica? Como está? É uma pena que muitos aí fora ainda não acreditam na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Para quem estuda teologia, ou mesmo para quem tem um pouco de curiosidade, estude um pouquinho, veja lá alguns milagres eucarísticos que são bem evidentes. Você que é católico de caminhada deve se lembrar do famoso milagre eucarístico de Lanciano, lá na Itália. Um sacerdote que estava celebrando a Santa Missa e ele mesmo duvidou. Será que o que está acontecendo nessa mesa do altar realmente é Jesus na Eucaristia? Ou é só um teatro que eu estou fazendo aqui? E a partir da incredulidade daquele sacerdote, aquele pão, aquela hóstia, se tornou um pedaço de corpo humano. E aquele vinho se tornou realmente sangue humano. E aquilo foi tido como realmente algo espetacular, algo maravilhoso, que foi guardado durante séculos. Até ali na década de 70, na época do bem-aventurado Papa Paulo VI, quando ele permitiu que a ciência fizesse uma análise séria daquele milagre. E constatou-se que aquele sangue que tinha sido, claro, estava coagulado, com os séculos, e foi fazer o exame e constatou que o tipo daquele sangue é o tipo AB positivo, o sangue mais comum da época de Jesus entre os judeus. E foi fazer então o exame daquela hóstia que tinha virado um pedaço de corpo humano, e se constatou que realmente era um pedaço de corpo humano, e não só, era um pedaço do miocárdio, a parte mais sensível de um coração humano. Para quem não crê, é só uma mera coincidência, ou uma grande coincidência, ou mesmo alguém que inventou isso. Mas para nós cristãos católicos não, é uma manifestação bonita da nossa fé católica, é uma manifestação bonita de que Jesus está confirmando: eu estou com vocês aí na Eucaristia. Um caso aconteceu uns anos atrás, numa paróquia aqui da Baixada. Um caso aconteceu. Diz que numa paróquia o padre estava celebrando a missa, numa comunidade. Aí foi chegar na matriz lá da comunidade, e a comunidade não tinha sacrário, Então o padre foi levar Jesus na âmbula, bonitinho, com o corporal, envolvendo Jesus com todo respeito, E foi levá-lo até a sacristia, para depois então levá-lo ao sacrário, e ali colocar junto com as outras hóstias consagradas que estavam lá dentro do sacrário. Mas nisso o padre, ele colocou ali no balcão da sacristia Jesus envolvido no corporal, e teve que sair dali por alguns instantes. E aí os coroinhas, estavam lá arrumando, E aí um dos coroinhas viu aquele embrulho, desembrulhou e tirou a tampa e achou que era uma âmbula com hóstias comuns que ainda não tinham sido consagradas. E o coroinha, na sua inocência de criança, pegou o pote de hóstias e colocou mais hóstias, dentro ali da âmbula com as hóstias consagradas. E inocentemente levou a âmbula até a credência, aquela mesinha ali onde ficam os objetos. Nisso o padre chegou esbaforido lá na sacristia, olhou lá o balcão: cadê a âmbula com as hóstias consagradas? Ai meu Deus, cadê a âmbula que eu deixei aqui? Ô coroinha, cadê a âmbula que eu deixei aqui? Padre, estava aqui em cima? Sim, isso mesmo. Então, ela estava pela metade, eu coloquei mais hóstias dentro dela e deixei ela em cima da credência. O padre: o quê? Ai meu pai do céu. O padre: qual é a âmbula? Essa aqui. O padre pegou a âmbula com todo cuidado, tirou a tampa. E agora? Como é que eu vou saber as hóstias consagradas das que não são consagradas? Como é que eu vou fazer? O padre então, ele teve que pensar rápido. Bom, já sei. Mandou pegar então uma bacia, com água, depositou todas as hóstias ali, naquela bacia com água, e então com o tempo as hóstias iriam se dissolver, e se dissolvendo, jogaria aquela água num jardim próximo, para que não se deteriorasse
e não caísse no sacrilégio de profanar o corpo do Senhor. E aí passou-se a noite. No dia seguinte o padre foi lá ver como é que estava lá a bacia com as hóstias, e o padre presenciou um fato interessante. Algumas hóstias estavam normais, branquinhas como sempre. Outras hóstias estavam com um ponto vermelho no centro da hóstia. Ali o padre não teve dúvida: essas hóstias que estão com esse pinguinho vermelho no centro delas, essas são Jesus sacramentado. Aconteceu numa paróquia aqui da Baixada, alguns anos atrás. Eu ouvi isso do próprio padre, né? Mas para dizer que Jesus realmente está vivo, que Jesus realmente está presente na hóstia consagrada. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, valorizemos este sacramento de amor, valorizemos. Daí a nossa responsabilidade como fiéis cristãos que somos. A Eucaristia não é nenhum pão mágico. Eu gostei muito de ontem, o Papa Francisco lá na audiência lá no Vaticano, ele falou: olha, a fé não é uma varinha mágica que você utiliza só para conseguir um favorzinho assim, né? No estalar de dedos, do nada. E pegando então o gancho do Santo Padre, eu também digo: olha, a Eucaristia não é um pão mágico, não é um tipo de varinha mágica, não. Ah, estou precisando de um namorado, vou lá comungar que eu vou receber meu namorado, né? Estou precisando de emprego, vou lá comungar para conseguir aquele emprego. Pelo amor de Deus, olha a intenção com a qual você vai entrar na fila da comunhão. Cuidado para você não misturar fé com superstição. A Eucaristia deve ser para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como filhos e filhas de Deus. Deve ser um alimento que me ajude a me converter mais, dia após dia, mudar sempre mais e mudar para melhor. Quando eu faço a primeira comunhão das crianças, eu falo isso com elas: olha, crianças, a partir de hoje vocês vão receber Jesus em todas as missas que vocês participarem. Entretanto, não me sejam papa-hóstias, né? Que é a pessoa que comunga e não muda absolutamente nada, né? Comunga e não se converte, não muda para melhor, não deixa os pecados para trás e realmente vira a página da vida para ser uma pessoa renovada, uma pessoa com uma mentalidade nova, um novo modo de ser e de viver. É claro que não vamos mudar 100% de hoje para amanhã, mas dia após dia, pelo menos, as próprias pessoas lá fora precisam notar que esse Jesus que estou recebendo em toda a missa realmente está me modificando para melhor, realmente está me ajudando a me converter mais e mais, né? E desde o século XIII, quando essa festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, que justamente nós vamos em nossas ruas, em procissão, levando a presença de Jesus vivo na hóstia consagrada em nossas avenidas, de nossas ruas, de nossos bairros e cidades. É o único dia do ano que está previsto que Jesus ele deve realmente andar nas ruas das cidades. Por quê? Porque será um grande testemunho público de nossa fé. É como se a igreja falasse: olha, Jesus está aqui, Ele está conosco, Ele caminha com a gente, viu? Ele está aqui vivo, ressuscitado. Com todo respeito aos irmãos de outras denominações, mas se uns caminham para Jesus por aí, nós caminhamos com Jesus, com Ele. Ele vai à nossa frente e vai nos puxando, e vai nos levando, e vai nos conduzindo. Nós caminhamos com Jesus, Ele vai conosco. E já que caminhamos com Ele, não deixemos a tristeza tomar conta do nosso coração.
Não percamos o desejo de recebê-lo. Até mesmo as pessoas que não podem recebê-lo devido a uma vida irregular, por exemplo. Às vezes a pessoa é juntada, né? Mas não pode receber. Temos que falar com todo carinho: olha, você não pode comungar, mas você deve vir à missa. Você deve ouvir a palavra de Deus, deve rezar aqui com a gente, mas comungar devido à sua situação, você não pode. É claro que a pessoa vai ficar passando um drama pessoal, vai sim, mas o que não pode sair do coração dessa pessoa é o desejo de receber o Senhor. Porque o dia que nós pararmos de ter o desejo de receber Jesus, então a nossa fé já foi por água abaixo. Então não deixemos que isso aconteça conosco. Não permitamos que uma desgraça dessa aconteça conosco. Jesus é Deus escondido na hóstia consagrada, para que a nossa fé e o nosso amor o descubram dia após dia. O sacerdote, quando celebra e faz a consagração, depois ele exclama: eis o mistério da fé. É o mistério da fé. Por quê? Porque você está vendo hóstia, você está vendo vinho. Como você vai sentir também o mesmo gosto, vai sentir o mesmo cheiro até. Mas é um mistério. Não é mais pão e vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Por aí fazem teatrinhos, né? Hoje vamos fazer a Santa Ceia, né? Aí pega um pedacinho de pãozinho lá e pega lá um copinho de suco de uva, e aí fazem lá a Santa Ceia, entre aspas, e põe aspas nisso. Aqui não tem teatrinho, aqui não é uma representação. Aqui é a atualização do mesmo sacrifício de Jesus que ocorreu há 2000 anos atrás, e mais uma vez acontece de modo incruento na mesa do altar. Que alegria para nós católicos sabermos disso. E você que pode comungar, nós que podemos comungar, tomemos vergonha na cara. Porque tem muitos irmãos que não podem, devido a alguma irregularidade, mas tem uma fé tão bonita, um desejo tão grande no coração. E quantos de nós que podemos, somos desleixados, preguiçosos, guardamos raiva no coração dos outros, julgamos os outros. Fulano veio na missa, olha aqui. Às vezes a pessoa está na fila da comunhão, já olha lá para outra fila: fulano vai comungar, não acredito. Fulano não merece estar naquela fila, não deveria nem estar aqui na missa. Aí diante do sacerdote ou do ministro que falou: corpo de Cristo, amém. É brincadeira, é brincadeira. Não dá, né, meu povo? Não dá. Esse pão deve nos converter. Esse pão deve nos ajudar a não julgar, deve nos ajudar a rezar mais, a confiar mais, a crescermos sempre mais como irmãos e como igreja. São João Paulo II, em 2003, escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Ali ele dizia: Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. O maior tesouro que a Igreja Católica tem não são obras de arte, não são os livros do arquivo secreto lá da Biblioteca Vaticana. Os tesouros mais sagrados da igreja estão nas âmbulas, estão nos ostensórios, está no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, Ele está conosco, nos dá o pão e o vinho todos os dias, como Melquisedeque na primeira leitura, dando o pão e vinho para Abraão. Jesus, qual novo Melquisedeque, agora Ele também nos dá o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho. Não desperdicemos essa oportunidade, não desperdicemos
receber o Senhor com toda a pureza da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.